Senhor, nós te exaltamos por tudo que tens e por tudo que és as nossas vidas. Amém? Segundo Reis, capítulo 4. Segundo Reis, capítulo de número 4. Verso 1 diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Senhor, nós estamos aqui nesta noite, nós te glorificamos, te exaltamos, Senhor, que a tua palavra possa ser falada nesta noite. Usa-me, Senhor Deus, como canal de bênçãos para a tua igreja, Senhor Deus. Não que eu venha falar de mim mesmo, mas aquilo que tu colocaste no meu coração neste dia possa ser transmitido, Senhor Deus, e o teu Espírito Santo possa fazer diferença, Senhor Deus, no meio da tua igreja. É o que eu te peço, e eu te agradeço, em nome de Cristo Jesus, aquele que vive hoje e para todo sempre. Amém. Nós temos um tema, irmãos, para esta mensagem, que seria as 3 características de um vitorioso. Interessante que vitorioso, nós sabemos que vitorioso é aquele que vence, aquele que alcança alguma coisa, aquele que consegue alguma coisa. E característica no dicionário diz que é algo que se distingue, ou seja, aquilo que faz a diferença entre um e outro. E pensando nisso, eu comecei a meditar, irmãos, que quando alguém olha para a nossa igreja e quer dizer, perguntar assim, você conhece o presbítero Carlos? Aí a pessoa vai fazer o quê? Vai fazer a característica do presbítero Carlos, porque ele é muito difícil de falar. Vai falar assim: o presbítero Carlos deve ser o mais alto, o mais calvo, o mais gordinho e o mais pretinho do ministério. Essa é a característica. E perguntaram para o presbítero Silas: você conhece o presbítero Silas? O presbítero Silas é aquele que vive rindo, sorrindo. Uma característica. Quando Deus escolheu, quando Jesus separou os apóstolos, também houve características também. Pedro ficou em Jerusalém, em Israel pregando, mas preparou Paulo para pregar aos gentios, porque era outra característica. Talvez enquanto você não perceba, mas há um poder de Deus, há um milagre acontecendo, irmãos, muitas das vezes naquilo que você é indiferente. Esaú era irmão gêmeo de Jacó, mas tinha características diferentes. Esaú era ruivo e peludo, mas era gêmeo com Jacó. Mas a Bíblia distingue a característica de Esaú, mas não fala da característica de Jacó. Só fala de Jacó quando fala que Esaú era caçador e Jacó era homem de tenda. Então, irmãos, olhando por esse sentido, começa a imaginar, irmãos, que Deus começa a trabalhar em nossas vidas muitas das vezes para nós sermos vitoriosos, através de características que nós temos, de pequenas particularidades que nós temos, de pequenas situações. E eu quero falar nesta noite de 3. Esta mulher, irmão, que está aqui na Bíblia Sagrada, uma viúva que teve seu marido morto, morreu seu marido, e de repente, como você já conhece a história, veio credores para pegar o seu filho. E naquele momento ela clama ao profeta, dizendo a situação dela. E o profeta, irmão, no momento que ouve a situação daquela mulher, ele não se preocupou em saber qual foi o problema que aconteceu. Se foi ela que criou a dívida, se foi o marido que criou a dívida, ou se o problema foi do casal. A preocupação do profeta foi ouvir aquela mulher. Aleluia. E quando
ele arrou, irmãos, nós vemos a primeira característica de um vitorioso. Preste atenção, irmãos, porque de repente é nesse pequeno detalhe que você tem, que eu não tenho, que o outro não tem, que Deus pode fazer milagre na tua vida. Aleluia. Porque nem todos somos iguais. Deus olha a todos da mesma maneira para a salvação, mas existem pessoas separadas para determinado tipo de coisas, por causa da sua característica, por causa do seu jeito. A primeira característica daquela mulher, ou de um vitorioso, é uma pessoa que tem uma história com Deus. Olha o que ela diz no versículo de número 1. Diz assim: e uma mulher das mulheres dos profetas clamou-lhe a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Ele tinha uma história com Deus, ele não era uma pessoa qualquer. Flávio José diz que esse homem era Obadias, que servia ao rei Acabe como mordomo, e foi esse Obadias que guardou e escondeu 5 profetas de Jezebel numa caverna e tratou durante anos daqueles profetas com alimento. Então aquela dica provavelmente veio de quê? Daqueles anos que ele guardou dinheiro, gastando dinheiro para guardar os profetas. Ou seja, aquele homem tinha, irmãos, uma história com Deus. E quando aquela mulher fala com Eliseu, ela está dizendo isso: ó, meu marido tem uma história com Deus. No momento em que os homens de Deus precisaram, o meu marido, ele acolheu profetas. 1 Reis capítulo 18 fala sobre isso. Tinha uma história, irmãos. Não era uma pessoa qualquer. Ele não chegou de paraquedas. Ele tinha uma história. E no momento que nós temos história com Deus, chama-se intimidade com Deus. E eu não sei, irmão, se vai ter história com Deus. Eu não sei o que você passa com Deus. Mas tenha certeza de uma coisa: a tua história com Deus pode fazer diferença. Porque muitas das vezes o homem não vê o que você passa, o que você está fazendo, aquilo que você faz. Mas no secreto, no íntimo, o Senhor conhece o teu coração e sabe a tua história. Mesmo que muitos possam te criticar, te julgar, mas no profundo, quem conhece a tua história é Deus. Aleluia! E isso faz a diferença do vitorioso, porque é Deus que dá a vitória, é Deus que derrama a bênção, e a graça vem dele, o sol vem dele, a glória vem dele, tudo vem dele. Tem uma história com Deus. Ezequias experimentou isso que nós estamos falando. A Bíblia nos fala, irmão, no livro de Isaías, capítulo 38, que Ezequias estava doente, Ezequias, doente para morrer. E o profeta Isaías vai até ele e fala assim: ó, o Senhor vai te dizer, põe a tua casa em ordem, porque tu vai morrer. E a Bíblia nos fala que Ezequias foi e buscou o Senhor. E no versículo de número 3, de capítulo 38 de Isaías, diz assim, em oração, olha o que ele disse: lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade. Tinha uma história com Deus. Ele trata com Deus dessa maneira: Deus, eu tratei contigo com fidelidade, eu fui ver a ti, eu tenho uma história contigo, Deus, e eu vou morrer dessa maneira, eu vou passar por isso sozinho. E o que a Bíblia diz no versículo 4, versículo 8 de Isaías 38? Que Deus manda o profeta voltar para falar para Isaías: Isaías, tu não vai morrer mais agora. Ezequias, tu não vai morrer agora. Eu vou te dar mais 15 anos. Mas sabe por quê, irmão? Porque a história diz na Bíblia Sagrada que o seu pai, o pai de Ezequias, foi um dos piores reis que houveram, matou o próprio irmão. Mas a mesma Bíblia diz que esse Ezequias foi fiel e sincero com Deus. A história do pai dele era uma, mas a história dele era outra. Talvez você possa estar pensando que é uma maldição da sua vida, porque é de alguém que passou por você, do teu pai que passou por você, uma maldição hereditária. Mas no momento em que você serve a
começou a uma história com Deus no momento que ele falou assim: eu vou clamar ao filho de Davi. Começou-se uma história com Deus. Talvez a sua história com Deus não é longa, mas pode começar hoje. Ela pode começar agora, porque o ladrão da cruz não tinha uma história com Deus, mas no momento que ele estava, naquele momento, ele reconheceu Jesus como Deus, e a história dele começou dali, ele foi salvo. Aleluia! Não tem o que faz a história, o que faz a história é você, a sua intimidade, você crer a Deus, crer nele e confiar que ele pode em todas as coisas das nossas vidas. Nós temos que ter uma história com Deus para nós sermos vitoriosos. Bendito seja o nome de Jesus. A segunda característica, irmãos, daquele que é vitorioso é aquele que tem algo para apresentar a Deus. O hino 16 da harpa canta assim: posso ter as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar, nada fiz e vão-se os dias que lhe possa apresentar. Não encontre com Deus mãos vazias. Tenha algo para apresentar a Deus. E o profeta, irmão, versículo 2 do capítulo 4 do 5 Reis, ele pergunta para aquela mulher: não sei o que eu posso fazer por você, você tem alguma coisa? Ela disse: eu não tenho nada. Mas realmente ela não tinha mais nada. Provavelmente tinha vendido tudo, irmãos, para tentar pagar os credores. Talvez tinha vendido tudo, os móveis, utensílios, para pagar aqueles que cobravam. E ela disse: eu não tenho nada. Aí lembrou-se: mas eu tenho. O que ela tinha? Uma botija de azeite. É bom nós termos algo, na hora que Deus nos pergunta. O milagre da vitória pode acontecer na sua vida e na minha vida no momento que nós apresentamos um instrumento para Deus. Muitas das vezes Deus precisa, irmãos, não que Ele precise como homem, mas Ele precisa que você tenha algo que possa apresentar para Ele, para o milagre passar pela sua vida através das suas mãos. Quando Moisés se encontrou, irmãos, diante do mar e clamou a Deus, Deus falou o que com ele? O que você tem na mão? Você tem alguma coisa? Ah, tem uma vara. Então, mas é a história. Deus tem te dado alguma coisa? O que você tem apresentado para Deus? O que você tem apresentado a Deus para que a vitória chegue na sua vida? Uma vida vazia, uma vida sem comunhão. Como Deus pode trabalhar numa vida dessa? Que não tem nada para apresentar. Como Deus vai encher uma botija? Se nem botija você tem. Se é um vaso rachado, quebrado, para que Deus possa encher você, tem que ser um vaso em perfeitas condições para Deus. Aleluia! Davi tinha nas mãos o quê? 5 pedras e uma funda, e foi com isso que derrubou o gigante. Gideão tinha uma trombeta, e foi com a trombeta que ele assustou os homens, junto com seus 300. O que tinha na mão Sansão? Uma queixada, um osso, e foi com isso que ele tinha vitórias. Elias tinha um manto, e com esse manto Deus usava Elias. Dorcas tinha uma agulha, e com essa agulha Deus abençoou a vida de Dorcas. Um rapaz tinha apenas 5 pães e 2 peixinhos. E você e eu, o que nós temos para apresentar a Deus para fazer o milagre? O milagre está chegando agora na sua vida, irmãos. O milagre está sempre pronto para nós. Deus está sempre pronto a derramar milagres. A sua mão não está encolhida, pelo contrário, as mãos do Senhor estão estendidas. Aleluia! Elas estão estendidas para derramar a bênção nesta noite. Mas o que nós estamos apresentando nas nossas mãos, porque a mão, ela mostra quem somos. Pelas mãos, mostrando nossos trabalhos. É pelas mãos que tem nossas identidades, a nossa digital. E através disso, irmãos,
14 do livro de Josué. Porque ele apresentou algo para Deus, ele foi valente para entrar. E foi valente para chegar com as batutas, ganhar aquela terra, nem que tenha gigante. Irmãos, pode ter gigante na tua frente. Mas se você se deixar usar por Deus, não tem nada que possa ficar na sua frente, porque a vitória é garantida no nome de Jesus. Aleluia. Terceira característica de um vitorioso: aqueles que são prontos para receber mais de Deus. Porque aquela mulher ela tinha, e ela queria receber algo de Deus, e ela tinha o que era vasilha. E quando o profeta diz para ela assim: ó, faz o seguinte, busca vasilhas emprestadas, não poucas, mas muitas, e várias, e pega e enche as vasilhas. Aí está escrito que ela foi com seus filhos e pegou as vasilhas e se trancou no quarto e começou, irmãos, a encher a vasilha. E começou a encher a vasilha. E começou a encher a vasilha. E enche a vasilha. E nunca parava, irmãos, aquela vasilha não parava de se encher. E cada vez que ela falava mais se enchia as vasilhas daquela mulher. Ela não se cansou, irmão, de parar se pensar assim: não, eu vou parar de receber. Segundo Reis, capítulo 4, 6, diz que em certo momento as vasilhas pararam, o azeite parou de descer. Por quê? Porque acabou com suas vasilhas. Mas ela perguntou para o filho: tem mais vasilhas? Porque o profeta disse que ela iria receber bênçãos, que as bênçãos iriam ser recebidas, que a vitória ia chegar através daquela vasilha, ou seja, uma botija. E o que ela queria, irmãos? Mais botija. Deus tem falado para você que ia derramar algo sobre a tua vida, que ia te abençoar. E talvez você tenha parado no tempo e falado: não vai acontecer, é algo muito grande para a minha vida, eu sou tão pequeno. Será que Deus vai fazer algo na minha vida? A mulher não pensou duas vezes, pegou botija e começou a encher, começou a encher, começou a encher, começou a encher, começou a encher. Louvado e agradecido é o nome de Jesus. A história diz que Henry Ford, que foi o criador da empresa da Ford, ele faliu 5 vezes antes de fazer sucesso e ser rico. Alexandre Graham Bell, o pai do telefone, ofereceu várias vezes a sua patente dos telefones para ser comprado. Ninguém quis comprar porque pensaram que ia ser um brinquedo. E hoje nós temos telefones aí caríssimos, mas pensaram que ele não ia conseguir. Beethoven foi tratado pelo seu professor como um homem que era medíocre, que não jamais faria nada de importante para compor. Quem foi Beethoven? Thomas Edison também foi tratado pelo seu professor como uma pessoa que nunca ia chegar a lugar nenhum. O que ele fez? A lâmpada. Eu vou falar da igreja agora. O pastor sempre fala sobre isso. Falava, irmãos, que a nossa igreja era o elefante branco. Falaram isso, né, pastor? Falaram que era o elefante branco. E que nós temos na água limpa? A igreja que mais cresce no pomba. O elefante. Ele não é branco, não. Pode ser preto por cima, mas ele é grande. Mas é grande porque Deus tem enchido a igreja. Aleluia. Aleluia. E na zona da mata, uma das igrejas que mais está sendo conhecida. Mas apostaram que não iríamos conseguir. Mas a cada dia essa igreja busca mais de Deus. Busca mais de Deus. Trata por Deus, querendo sempre mais. Nunca ficou parado esperando que as coisas acontecessem, mas sempre se colocou diante de Deus para receber cada dia mais e mais da presença do Senhor. Você quer ser vitorioso, irmãos? Tem uma história com Deus. Você quer ser vitorioso, irmãos? Tem algo para apresentar para Deus. Você quer ser vitorioso, irmãos? Esteja pronto para receber mais de Deus. Amém? Fiquemos de pé, irmãos. Vamos louvar o Senhor por isso. No momento que estivermos louvando o Senhor, irmãos, se você sentir no seu coração, que algo tem que acontecer na sua vida para a vitória chegar, não é porque não
aqui na frente 4 de